Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo sobre Penny Stocks. Nessa aula, a gente vai entender mais algumas coisas, relacionadas a como elas funcionam, o mindset que vocês precisam ter para negociar, tá? Então, vamos entender um pouco melhor as Penny Stocks. As Penny Stocks, elas são empresas com baixa receita, com provavelmente grande parte delas sem nenhum lucro e com o caixa da empresa baixo. Então o que na prática significa? Elas são empresas com poucos fundamentos. O fato de elas terem poucos fundamentos é o que a gente mostra, na prática, que elas têm um market cap baixo, elas têm um valor de mercado baixo e elas provavelmente precisarão utilizar algumas daquelas ferramentas que eu comentei para você para impulsionar o preço da ação para conseguir gerar mais caixa para a empresa, vendendo as ações no mercado, tá bom? A própria empresa pode vender as próprias ações no mercado para gerar caixa, tá? Então, esse tipo de coisa acontece, beleza? Então, assim, elas são empresas que estão com dificuldade financeira, tá? Ou porque a operação delas não está indo bem, ou porque são empresas com uma visão de muito longo prazo, como, por exemplo, as biotechs que eu comentei, beleza? 2. As empresas, os preços das ações, eles movem através de expectativas, tá? E isso é uma coisa muito importante vocês saberem. Não é o fundamento real da empresa. Elas utilizam, de ferramentas como notícias, como pumpers, que eu comentei para vocês, para conseguir influenciar o preço das ações e assim conseguir dinheiro. É isso que faz elas sobreviverem e é por isso que elas têm o capital aberto das empresas. Além disso, são empresas com pequenas operações, são pequenas. A gente está falando aqui, principalmente de OTCs, pode ter empresa ali que ela pode ser até empresa de fachada, Então, são empresas muito pequenas e que vocês têm que levar em consideração, todo esse cenário de que é algo para especulação, tá bom? E pelo fato de ser especulação, alto risco é igual a alto retorno. A gente tem formas de identificar quais são os principais catalisadores, e a gente vai falar isso já já, que podem gerar movimentos explosivos e como vocês conseguem acompanhar esse tipo de coisa ao longo do tempo, utilizando os scanners da plataforma que a gente já comentou. Mas assim, temos boas notícias, tá? Primeiro, a gente está falando de empresas, tá? Que você, para operar, você precisa usar, tá? Pouquíssimas informações, você não precisa estudar assim profundamente a empresa. Eu particularmente nem conheço as empresas, grande parte que eu opero no meu dia a dia, tá? Então assim, o que você tem que focar? Você tem que focar em volume, interpretar se o volume financeiro está acima do normal. Você tem que olhar a notícia, que existe, se existe uma notícia ou não. Se houver uma notícia, com certeza você tem uma probabilidade maior que essa ação vai subir, tá? Além disso, você vai utilizar pelo menos algum percentual de ganho que a ação já vai estar no dia para começar a olhar para ela. Eu particularmente, pelo que eu percebo, eu vejo que todos os momotraders, que são as ações, os traders que operam momentum, eles olham ações que estão subindo pelo menos 10% para fazer o estouro da ação. E eles olham isso e eles tomam essas decisões muito baseadas no free float dela. Free float da ação. Tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre o free float, tá? Lembrando que o free float, ele é o quanto de ações disponíveis que existem no mercado, tá? A gente pode considerar que um free float, um float de 1 milhão
até 5 milhões, ela é um microfloat, tá? Um float de 5 milhões até 10 milhões, ela é low float. Um float de 10 milhões até 50 milhões é um mid float. E 50 milhões para cima já é um big float. O que isso na prática significa, gente? Significa que quanto menor esse float, maior o grau de explosão, né, que essa ação pode ter. A probabilidade de uma ação que tem de 1 a 5 milhões de float, de ações disponíveis no mercado, explodir, é muito, muito maior. E é esse tipo de variável que também entra na análise, então volume, notícia, né? Olhando o Momo, e aqui já tem uma informação importante, vocês já aprenderam que o Twitter é um local utilizado, né, pelos clientes, pelos traders. Então, olhe o volume, olhe se tem notícia, olhe como é que está a movimentação, se ela está trending no mercado, se ela está subindo 10%, se ela tem um free float baixo. São essas variáveis principais que você precisa analisar, tá? E tudo isso você consegue fazer em 1 minuto, analisar todas essas informações para tomar a decisão e colocar essa ação no seu radar para uma possível entrada, que você vai entender no futuro, né, dentro daqui do nosso curso, os melhores pontos que você pode entrar ou não no trade, tá? Isso aqui, seja para comprar, seja para vender. Obviamente, se você está operando vendido, o quanto maior o float, melhor, né? Porque você tem menos risco de pegar uma explosão dessa e passar calor, tá bom? Então, esses são algumas variáveis. E aí, qual que é a boa notícia, né? Então, uma delas não é tantas informações que você precisa analisar. Você não precisa realmente saber o que a empresa faz, você não precisa analisar a empresa. Eu não faço isso. Praticamente 90% das empresas que eu opero, eu não tenho ideia do que as empresas fazem, tá? E além de tudo, né, tem uma questão que elas têm um downside. O que é um downside? Elas têm a probabilidade, elas já custam muito pouco. Então, a probabilidade de elas caírem mais, ou basicamente elas irem a zero, é muito pequeno, porque elas já estão lá no fundo do poço, entendeu? É diferente que você está comprando uma empresa que tem um market cap alto e por algum motivo essa empresa começa a ir mal, ela pode cair 50%, 60%, 70%, né, e vai caindo ao longo do tempo. É óbvio que isso pode acontecer, né, mas você já está falando de uma empresa que no futuro, né, no pior dos cenários, de novo, não é isso que eu quero que vocês façam, né, mas se vocês virarem um bag holder, né, se vocês ficarem presos numa ação aí, existe a probabilidade de vocês conseguirem sair em algum momento, contanto que você não esteja comprando no topo, né? Então, basicamente a mensagem existe uma questão aí que chama risco assimétrico. Como você já está falando de um ativo que pode ter custado $30 e agora está custando 0,50, né, $1, você tem um risco assimétrico fantástico, porque se subir, o potencial de alta é muito maior do que de cair, tá bom? Então essa é uma ótima notícia e é por isso que eu também falo, né, que esse mercado é um mercado fantástico de se operar. E aí onde a gente fala, né, que é o outro, que é o potencial é absurdo. E nem que seja por um dia. Se a ação subir em um dia 20, 30%, você já fez o seu trade, você não precisa sonhar que ela vai subir 400%, então você tem muita possibilidade de retorno em pouco tempo, tá bom? E aí, olhando por essa perspectiva, né, de risco assimétrico, não é uma comparação de certa forma perfeita, mas se você olhar para qualquer jogo de azar, né, você está olhando para probabilidades muito, muito, muito maiores do que qualquer jogo de um cassino, né? Então aqui, usando as melhores técnicas, você consegue ter probabilidades ao seu favor. Porque assim, esses movimentos, eles acontecem há décadas. Tudo isso que acontece há mais de 40 anos e todo mundo sabe que é o mesmo movimento. Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes que movimento é esse, essa manipulação que acontece, mas isso daqui é algo super importante. E quais são as má notícias, né, que eu trago para vocês, né, olhando para entender melhor esse mercado? Existe muita falcatrua. Então,
não confie em ninguém. É realmente algo que é muito importante, você tem que ter mentores de qualidade para conseguir aprender e fazer trades relacionados ao operacional que está sendo ensinado. Não use diquinhas, não parta pelo caminho que é o atalho, tá bom? Um outro ponto que também não é tão bom é realmente essas empresas elas tendem ao fracasso. Então, você tem que estar ciente, né, e realmente fazer uma gestão de risco para evitar que você tome um prejuízo, né? Então, use sempre stops, proteja o seu capital para evitar que nesse movimento de alta que você vai ter, você não vai querer ser o último que vai apagar a luz, né, dentro desse trade, ok? E basicamente, por fim, essas ações, elas podem, do mesmo jeito que elas podem movimentar 100%, elas também podem cair 90%. Tudo que está muito barato também pode ficar mais barato. Então tenha isso em mente na hora de entrar nos trades, se posicionar e principalmente acreditar que você vai investir no longo prazo nesse mercado não é uma boa ideia, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os principais fatores que possam afetar positivamente a empresa, tá? Então, primeiro, se a empresa soltar resultados, né, balanços da empresa, ou criar novos contratos com players do mercado. Isso daqui são possíveis variáveis que vão posicionar, né, vão gerar notícias positivas que possam impulsionar a empresa, tá bom? Além disso, financiamento. Se eles recebem algum aporte de investidor, dinheiro entrando na empresa, tudo que pode gerar dinheiro entrando na empresa pode ser um fator que vai se gerar uma notícia positiva para a empresa, ok? Parcerias estratégicas é um outro tipo de possibilidade que vai gerar notícias boas. E também a gente está falando de notícias do setor. Eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente, né, relacionado a esse que é um exemplo que eu vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, o mercado, né, nesse momento, está em alta, o mercado de petróleo, né, o petróleo está em alta baseado nas guerras que estão acontecendo, né, e, obviamente, empresas, penny stocks, que são do setor de óleo e gás, estão sendo muito beneficiadas por isso. As pessoas, né, os investidores começam a comprar a ação de empresa que faz tem um poço de petróleo minúsculo em algum lugar ali, ou faz algum refinamento, achando que ela vai ser a nova empresa que vai decolar só porque o preço do petróleo está lá em cima e está tendo uma guerra e tudo mais. Vou dar um outro exemplo. Relacionar biotechs, né, que possam ser produtoras ou estarem fazendo estudos sobre alguma doença específica. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a Ebola, quando teve a crise, né, a epidemia da Ebola, várias empresas subiram 1000%, baseadas numa expectativa e depois desabaram porque viu que não foi tudo isso. A varíola dos macacos, que acabou de acontecer, né, ela também tem uma outra, foi exatamente a mesma coisa. Teve um monte de empresa que subiu muito e já desabou porque viram que não ia ser nada demais. Tá? Então, são exemplos de notícias do setor que podem afetar as empresas, ok? Então, agora vamos falar algumas notícias negativas, né? Aqui foram positivas. Negativas que possam afetar as empresas, tá? Primeiro, resultados também, né? Resultados podem impactar negativamente a empresa ou quebra de algum contrato que a empresa pode ter. Isso são variáveis que podem afetar a empresa. A empresa, ela pode conseguir um financiamento, tá? Também. Só que o que acontece? Às vezes o financiamento, ele é feito onde a empresa, ela vende a participação dela por um preço que pode ser menor do que está custando atualmente. Digamos que a empresa está custando 10 e ela consegue encontrar um investidor que vai comprar ações da empresa por 5. A ação vai cair 50% em poucos minutos na cara dos investidores, porque a empresa conseguiu captar dinheiro com um valor mais baixo, né, e isso obviamente joga o preço para baixo. Uma outra variável que também mexe é rumores de mercado, né? São fatores que possam gerar notícias negativas. E por fim, notícias negativas do setor.
Tudo isso que eu estou falando aqui são variáveis que afetam, né, as penny stocks, e a gente vai entrar num capítulo específico para focar em cada uma delas e eu vou mostrar na prática, né, notícias e o comportamento das ações de cada uma delas, que a gente vai falar sobre os catalisadores, tá? Que é o que vocês vão precisar acompanhar no dia a dia para escolher as melhores ações que vocês possam entrar no trade baseados em catalisadores confiáveis, ok? Então é isso. Nessa aula a gente fez uma introdução para vocês entenderem melhor, né, o que são as penny stocks, como olhar para elas e começar a entender melhor o que ronda elas em questão de notícias e fundamentos que possam afetar as empresas para a tomada de decisão. E mais importante, não esqueçam que vocês aprenderam nessa aula sobre float, tá? O float é fundamental para vocês analisarem e tomarem as melhores decisões de que ações comprarem ou venderem, tá bom?